Pronto, pronto. Bom dia, bom dia. Olha só que bacana, ó. Esse ouvido de cá, gente, tá nessa palestra, nessa sala de cá. E essa aqui tá ouvindo o Maico Oliveira do outro lado. Maico Oliveira do outro lado falando sobre vídeos para iniciantes, para quem não sabe nada mesmo, para gravar em casa. E aqui eu acabei de escrever ali no grupo que é um conteúdo essencial para você se manter vivo no marketing digital. Olha só a importância dessa palestra aqui. Conteúdo dessa palestra, não gosto de chamar de palestra, dessa videoaula é, é vital para o seu negócio. Eu estou vendo que tem um aqui que tem mais livro do que o palestrante de fundo, né? Que está com a biblioteca, esse mesmo que está fazendo tchauzinho aqui, deve ser um professor, no mínimo. Então, vocês estão muito bem-vindos. Eu quero aquela energia radiante de vocês com as mãozinhas. Aqui é para nível intermediário avançado. Doutor Augustin Rangel. Isso, muito bom dia. Oi. Ó, aqueles tchauzinho aqui, aquelas palmas pro Paulo Macedo. Paulo Macedo, seja bem-vindo. E coloca já o vídeo dele, abre o microfone e já coloca ele em spotlight. Muitas palmas para ele. É isso aí, Paulo, seja bem-vindo. O Paulo Macedo, que é isso, muito obrigado. Vamos lá. Quem não conhece, ele vai fazer a apresentação dele, mas brevemente, que é uma pessoa que foi, eu não o conhecia, eu o conheci por causa desse evento, evento da ISO. Abre as possibilidades que nós temos de network, de conhecer pessoas, pessoas certas nas horas certas. Ele foi indicado por um grande amigo meu que esteve presente nos dois How to Do passados, que é o Rafael Reis, que é um monstro em marketing de conteúdo. Exatamente. E aqui ele falou assim, essa aqui é uma pessoa que eu indico que vai somar muito para o seu evento, para as pessoas que estão ali. Então, aqui é só essa breve introdução do Paulo Macedo. Prazer ter você aqui na nossa sala e que esse Dia das Mães seja abençoado pelo presente para as mães de conteúdo. Inclusive, se ele quiser dar algum toque sobre um conteúdo para o Dia das Mães, que isso também o comércio faz isso. É conteúdo também, não é isso? Paulo, seja bem-vindo, o microfone está com você e ótima aula para essa galera aqui. Obrigado, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, né? Para quem está em outro fuso horário aí, não sei, boa tarde, boa noite. Um prazer enorme estar falando com vocês aqui. Já gostaria de agradecer desde já o convite do Luciano, né? A indicação do Rafael Reis. É um peso de responsabilidade, né? Ser indicado por alguém como ele e também ser convidado como alguém com a bagagem do Luciano. Bom, estou vendo aí algumas pessoas conhecidas, né? O professor Alexander, a Maria Palades. Obrigado pela presença de vocês aqui. Quem não me conhece, um prazer estar falando com vocês. Feliz Dia das Mães para quem é mãe aí, tá? Que vocês tenham um domingo maravilhoso e abençoado. Bem, eu estou muito feliz de estar falando sobre esse tema. Já tem um tempo que eu não palestro, não dou aula sobre esse tema especificamente, apesar de praticar isso todos os dias, né? O que a gente vai mostrar aqui. E para quem não sabe, toda a minha bagagem no digital, né, durante 5 anos, foi voltada para isso que a gente vai falar aqui, que é o marketing de conteúdo, né? E é extremamente essencial. Um dos meus mestres, o Seth Godin, ele diz que marketing de conteúdo é a última estratégia de marketing que sobrou, né? Ou seja, é algo definitivo. Nada do que a gente fizer daqui para frente vai ser feito sem o conteúdo de alguma forma, né? E aí, quando a gente coloca o marketing antes do conteúdo, é porque a gente está falando de estratégia e de planejamento de algo que vai nos ajudar a vender de alguma forma. E, como a gente fala aí, né, no meio do marketing de conteúdo, vender sem vender. Então, eu espero que vocês estejam prontos, preparados para o que a gente vai apresentar aqui. Eu já vou compartilhar minha tela. E no final, a gente tem aquela interação aí, para quem já está acompanhando o evento, sabe? Ok? Bom, fazer o seguinte, antes de compartilhar o meu slide, eu vou fazer uma apresentação breve sobre mim, porque o foco aqui é você e o seu negócio, né? Mas é só para que você fique um pouco mais familiarizado com quem está falando aqui do outro lado. Meu nome é Paulo Macedo, Macedo com 26. Já começa aí o marketing, né? Meu nome de batismo é com C só, mas eu coloquei 26 para me diferenciar. Bom, eu tenho uma carreira de comunicação
há 10 anos, né? Comecei em 2010, fiz 10 anos. Na verdade, final de 2009, né? Comecei como vendedor direto e depois entrei na área de comunicação para trabalhar como agente publicitário. Então, eu fazia parte comercial dessas empresas de comunicação. Trabalhei com mídia offline durante 4 anos. E isso aqui é importante porque eu vou falar um pouquinho dessa transição que eu fiz da mídia offline para online, ok? Tenho uma carreira como escritor, já publiquei 7 livros, alguns livros voltados para o marketing de conteúdo, outros para o copywriting, né? Ou seja, sempre produção de conteúdo em texto voltado para objetivos comerciais. Né? Sou um analista de marketing digital e sou empreendedor como muitos de vocês, né? Tenho negócios, então o que eu vou falar aqui é coisas que eu pratico, né? Que eu aplico dentro do meu contexto de empreendedor e de profissional de marketing. Espero que eu possa contribuir muito com você, ok? Então vamos lá. Começar com o compartilhamento de tela aqui. Só um minutinho. Então, o título dessa palestra, como vocês viram, é como usar o conteúdo para se destacar da multidão e conquistar mais clientes com menos marketing. Se você está iniciando, isso aqui vai ser essencial para você. Se você já está no nível intermediário avançado, eu quero fazer um reforço de ideias que algumas empresas acabam deixando se perder, né, ao longo do tempo e que vão fazer total diferença, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, né, de crise, de renovação, de reinvenção, né, e a essência do que vamos ver nos próximos minutos pode fazer total diferença na sua readaptação como empreendedor e como homem e mulher de negócio, ok? E aí eu faço um aviso aqui, né? Atenção, né? Se você não quer que a sua empresa seja completamente ignorada na web e que seus planos e negócios desçam pelo ralo, se não deseja perder dinheiro com propaganda cara e pouco efetiva para aparecer aos seus potenciais clientes, se você não quer perder tempo com marketing que não funciona, esta é a apresentação mais importante que você vai ver. Nós vimos uma revolução acontecer nos últimos anos dentro da internet por conta do aumento de números de usuários, né, de internet, ou seja, hoje, né, raramente a gente vê alguém que não utiliza um smartphone, que não faça pesquisas no Google, que não utiliza uma rede social, né? Então, essa revolução ela veio acontecendo ao longo dos últimos 10, 11 anos aí, mais ou menos, e principalmente assim com um boom nos últimos 5 anos, né? Então, a gente viu muitas empresas entrarem para a internet, outras ainda estão um pouco atrasadas, mas já perceberam a importância, né? Já sabem do porquê, já sabem que precisam estar na internet e ainda estão procurando ali o caminho para se encontrar. Tá? Toda essa revolução foi feita em torno de uma coisa chamada conteúdo. Né? Você entra na rede social, você consome algum tipo de conteúdo, nem que seja um conteúdo informativo, um meme, né? Um conteúdo de piada, de humor. Você passeia no Google, você encontra conteúdo. Praticamente todos os resultados do Google são baseados em conteúdo. Tá? Então, você tem essa revolução em torno de algo que é fundamental. Tá? E aí eu quero fazer uma outra afirmação chocante aqui, que é a seguinte, né? Os seus clientes, eles não se preocupam com você, com os seus produtos ou com os seus serviços. Eles se preocupam consigo mesmos. Então, a preocupação, né, ela está em como o seu cliente vai resolver a vida dele. Tá? Isso aqui é fundamental para o que a gente vai ver nos próximos minutos. Por quê? Muitos empreendedores acabam entrando com a mentalidade errada nos negócios e sustentando isso durante algum tempo, pensando que o seu produto é a estrela, né, do show. Ou então que a sua empresa, que a sua marca é a estrela do show. Eu lamento dizer, mas não é. Né? A estrela do show é justamente o seu cliente. E por ser o seu cliente, a preocupação maior dele é de como ele pode resolver os seus problemas e alcançar os seus desejos. Tá?
Então, isso aqui tem que nortear a nossa mentalidade hoje, porque se você fizer uma espécie de conteúdo umbigocêntrico, ou seja, voltado para o seu próprio umbigo, né, a tendência é que você fracasse, porque as pessoas elas querem saber de como você pode resolver a vida delas e não o contrário, né? Não o que elas podem dar a você em troca do seu produto. Então, o seu produto, a sua marca estão em segundo plano. Em primeiro plano está o seu cliente. Eles estão procurando todos os dias por informações úteis que mudem as suas vidas de alguma forma e você precisa dar a eles. E se você der isso a eles, a diferença que você vai fazer no seu mercado é simplesmente gritante, ok? E aí eu quero contar uma pequena história. Como eu falei para vocês, eu trabalhei em mídia offline, né? Durante 4 anos. Eu vendia espaços para jornais impressos, revistas e outdoors, né? Uma das últimas mídias que eu fiz eram outdoor digital e também rádio, tá, gente? Então, ou seja, eu tive uma experiência com a mídia offline. E uma coisa, assim, eu tinha uma mentalidade totalmente propagandista, né? Eu queria fazer com que as pessoas tivessem as suas marcas divulgadas, né? E falava que aquilo ali era eficiente para vender, né? De alguma forma eu estava certo, porque o marketing offline, né? Essas mídias tradicionais nortearam a propaganda, a publicidade, o marketing durante anos, ok? E aí, eu, né, basicamente, eu era um agente publicitário que vendia os espaços nesses locais. Okay? Com o tempo, eu fui percebendo que aquilo era pouco efetivo para os clientes que eu atendia. Né? Todas essas mídias eram mídias locais, não eram mídias, por exemplo, estaduais ou nacionais, eram mídias locais. E sempre que eu divulgava esses clientes, eu achava que eu estava fazendo o melhor trabalho para eles. Né? E a maioria ficava insatisfeita porque não obtinha resultados. Então, alguns clientes eram sinceros comigo, né, a ponto de dizer, olha, cara, eu estou anunciando com você há tantos meses e não tenho resultado. As pessoas não ligam procurando pelo meu produto, não me enviam um e-mail, enfim. Então, eu quero cancelar. Isso acontecia com muita frequência, né? Alguns que eram mais entusiastas, né, idealistas com relação à propaganda e publicidade, até ficavam durante um tempo investindo por anos, né, para fazer a sua empresa aparecer. De alguma forma, aquilo ali tinha algum tipo de retorno, por quê? Aquela história de quem não é visto não é lembrado. Então, se a empresa é mais vista, ela gera uma percepção de marca. Mas quando se tratava de resultados mensuráveis, por exemplo, eu vendi através de seu anúncio, ou então a pessoa me ligou, fez o orçamento, fechou comigo através do seu outdoor. Isso raramente acontecia, mas muito pouco. Isso começou a me incomodar, tá? E na época, eu fazendo uma faculdade de marketing, eu descobri um universo, né? Fui pesquisar sobre marketing digital e encontrei um universo que eu não conhecia antes e que eu não estava acostumado a lidar, mas que me encantou, tá? Conheci um mundo totalmente novo. A partir do momento em que eu tive contato com marketing digital, eu percebi que todas as iniciativas de mídia, todos os esforços de mídia poderiam ser totalmente mensurados e era algo mais palpável, ou seja, você faz um tipo de anúncio, a pessoa clica no seu botão, vai diretamente para uma página para entrar em contato com você, ou, né, te envia um e-mail para pedir um orçamento, ou seja, era algo mais palpável e que poderia fazer total diferença na vida dos meus clientes, né? E aí, quando eu comecei a conhecer esse universo, esse mundo novo, eu comecei a desanimar daquela mídia offline, aquela mídia antiga e tradicional. Não que essas mídias hoje não deem resultado, dão resultado, ok? Isso aqui eu estou falando só para a gente contextualizar. Mas é um resultado muito pequeno com relação a objetivos mensuráveis. Geram, como eu falei, percepção de marca, né? Enfim, é algo mais voltado para o branding. Quando se trata de algo mensurável, a gente tem que falar de marketing digital. E nesse mundo novo, né, um investimento em marketing poderia ser menor, olha só que interessante, e ainda assim mais eficiente. Então, o meu cliente que estava disposto a pagar R$ 5.000, por exemplo, para anunciar um mês todo num outdoor digital, né, ou pagar, sei lá, R$ 1.500 ou R$ 2.000 para anunciar numa rádio durante o mês todo, cara, eu percebi que esse investimento em mídia digital seria muito mais eficaz, né?
Ou seja, você com R$ 5.000, você às vezes com um tráfego voltado para uma página bem segmentada, né? Cara, você consegue aí, às vezes, um retorno muito, muito, muito mais positivo do que na mídia tradicional, tá? E aí não era tão caro como criar campanhas em outdoors, rádios, TV e revista, e os resultados eram mais atraentes e mensuráveis, como eu falei. Então eu aprendi na prática o que é fazer marketing com foco não nos próprios produtos ou no próprio marketing, mas nas necessidades de informação dos clientes. Isso aqui é uma chave para o que a gente vai tratar a partir de agora, ok? Então, as necessidades de informação. Hoje, o consumidor novo, o que ele faz quando ele vai procurar por algum produto? Ele acessa o Google. Ou então ele vai nas redes sociais perguntar às pessoas o que elas acham daquilo. Ou seja, existe uma necessidade de informação sobre aquilo que se deseja ou aquilo que se necessita consumir. E isso norteia tudo o que a gente faz na internet hoje, né? E que marketing é esse focado em informação e entrega de informação para os seus clientes? Ele se chama marketing de conteúdo. E aí a gente entra numa primeira definição formal sobre o marketing de conteúdo, né? Marketing de conteúdo é o processo de marketing e de negócios para a criação e distribuição de conteúdo valioso e convincente para atrair, conquistar e envolver um público-alvo claramente definido e compreendido. Olha só que interessante, um público-alvo claramente definido e compreendido. Tá? É diferente lá da mídia de massa, onde a gente anuncia e, cara, é para todo mundo ver e ali, entre um e o outro, pode ser que alguém se interesse. No caso do marketing de conteúdo, a gente define um público-alvo e segmenta ele, tá? Com o objetivo de gerar uma ação lucrativa do cliente. Essa é uma definição formal. E a gente tem uma outra definição menos formal que diz o seguinte: o marketing de conteúdo é possuir a mídia ao invés de alugá-la. É um processo de marketing para atrair e reter clientes pela criação e administração de conteúdo de forma consistente a fim de alterar ou reforçar um comportamento do cliente. Isso aqui também foi um ponto de virada, por quê? Eu trabalhava numa empresa que detinha as mídias e as empresas, na época, elas alugavam aquelas mídias. Ou seja, o cara alugava um espaço no outdoor, alugava um espaço no jornal, outro na revista, outro na rádio e etc. No caso do marketing de conteúdo, geralmente é a empresa que detém a mídia. E se você detém a mídia, você consegue fazer um marketing com menos investimento e ainda assim mais eficiente. Então, as empresas, dentro do contexto do marketing digital e do marketing de conteúdo, passaram a ser as empresas publicadoras, né? E não como antes acontecia. Era muito caro você ter a sua própria mídia, você tinha que alugar a mídia em quem fazia a publicidade. Nesse caso, as empresas começaram, elas mesmas, a fazer o seu tipo de mídia. E quando você tem esse poder, você faz a mídia da maneira que você quer, para o público que você quer, né? E se for bem segmentado, como eu falei, a coisa muda de figura. Você detém todo o poder para passar informação e fazer com que o seu cliente preste atenção em você e no que você pode fazer por ele, ok? E aí, olha só, eu trouxe uma definição para quem ainda não acredita ou ainda não conhece o marketing de conteúdo, que é o seguinte: os seus clientes, né, repetindo lá a afirmação chocante do começo, os seus clientes não se preocupam com você, com os seus produtos ou com os seus serviços. Eles se preocupam consigo mesmos, com os seus desejos e as suas necessidades. O marketing de conteúdo refere-se à criação de informações interessantes com as quais os clientes se apaixonam para que eles realmente prestem a atenção em você. O Rafael Reis, que a gente citou aqui no começo, ele fala no livro dele que hoje nós temos duas moedas importantíssimas, né? Que é o tempo e a atenção. Nós estamos sempre em busca de mais tempo e estamos sempre prestando atenção naquilo que nos chama de fato a atenção, né? As empresas que conseguem oferecer soluções para que as pessoas, né, ou otimizem o seu tempo ou que façam, de alguma forma, elas prestarem atenção em você, são a que detêm o poder. O marketing de conteúdo ele te ajuda com essas duas coisas. Você consegue, né, fazer com que a pessoa reduza ou melhore, né, as questões relacionadas ao seu próprio tempo e também com relação à atenção. Então, hoje, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, a gente compete com muitas coisas, né? E se a gente ficar somente dando conteúdo que interrompe, ou seja, que é propaganda, né? Propaganda
pura e simples, né, propaganda fria, a coisa ela tende a travar. Por quê? O consumidor hoje ele é muito mais preparado do que o consumidor de antigamente e ele tende a recusar ofertas de vendas que não sejam contextualizadas com eles. E aqui eu trouxe alguns dados, né, da Roper Public Affairs, que diz o seguinte, né, 80% dos compradores preferem obter informações sobre a empresa em uma série de artigos ao invés de um anúncio publicitário, né? Um total de 70% diz que o marketing de conteúdo faz com que eles se sintam mais próximos à empresa patrocinadora. Olha só que interessante. 60% dizem que o conteúdo da empresa os ajuda a tomar decisões melhores sobre o produto. Ou seja, as pessoas consomem o conteúdo, né, e se sentem muito mais acolhidas, né, ou seja, muito mais acolhidas de uma forma geral, né? Porque a partir do momento em que você publica o conteúdo, você está dando à pessoa a informação que ela busca na web. E aí ela faz com que essa informação faz com que a pessoa fique mais próxima da empresa e queira fazer negócio com ela depois, né? O grande X da questão está aí, né? A grande sacada do marketing de conteúdo é justamente essa. Então as pessoas se sentem mais próximas, as pessoas preferem comprar de quem deu a informação, né? E essa informação ajuda as pessoas a tomarem decisões melhores na hora de comprar o produto, né? Então imagine, né, você fazendo com que os seus clientes queiram receber o seu marketing, né? Antigamente, nas mídias tradicionais, das maneiras de chamar a atenção em relação ao produto era mandar mala direta, né? E a gente até, nas minhas aulas de copyright, a gente fala sobre isso, que existia o que a gente chamava de pilha A e pilha B. Na pilha A, a pessoa colocava todas as cartas, as informações que eram voltadas para algo útil, né? Algo que ela se interessava. E na pilha B, ela colocava tudo que era anúncio, tudo que era propaganda. Geralmente, a pilha B ia para o lixo, né? Ou seja, as empresas que não sabiam chamar a atenção dos seus clientes gastavam, às vezes, rios de dinheiro para ter os seus anúncios ignorados, né? Hoje, a gente tem que se basear nessa pilha A, né? Ou seja, dar informação, dar o que a pessoa procura, para que nós estejamos justamente na pilha da atenção dela, né? E aí, em vez de propaganda fria e chata sobre como o seu produto é bonzão, o melhor do mercado, que a gente tende a falar bem do nosso produto e não existe problema nenhum com relação a isso, desde que a gente contextualize, né? E se, em vez disso, você desse informação útil e valiosa sobre como eles poderão mudar as suas próprias vidas, a coisa muda de figura, ok? E aqui eu quero trazer um caso interessante, não sei se algum de vocês já ouviram falar, do Marcus Sheridan, né? Ele é um dos donos, um dos sócios de uma empresa chamada River Pools Piscinas, lá dos Estados Unidos. E esse cara aí, ele se tornou um case de marketing e ele é citado em vários livros de marketing de conteúdo por conta da sua mentalidade e do seu planejamento com relação ao marketing de conteúdo, né? Então, é o seguinte, ele diz que hoje em dia ele vê a empresa como uma empresa de marketing de conteúdo, uma empresa que vende piscina, né? Principalmente piscina de fibra de vidro. Em vez dele ver a empresa como uma empresa de piscina, ele vê a empresa como uma empresa de marketing de conteúdo. Olha só que interessante. Em outras palavras, meu único objetivo é fornecer conteúdo de mais valor, mais útil e mais memorável para os clientes que qualquer outra empresa do meu ramo, o que, por sua vez, levará a um aumento das vendas. Então, o Marcos, quando entrou na empresa, ele começou a traçar o seu plano de marketing de conteúdo para que a Riverpool Piscinas não fosse apenas mais uma empresa de piscinas, mas que fosse um centro de conteúdo online e uma fonte de informação valiosa para os seus clientes. E o que ele começou a fazer? Ele criou um plano de conteúdo e nos próximos slides eu vou falar sobre como você pode criar o seu plano de conteúdo, né? Uma coisa que muita gente que já está na internet nunca sentou para fazer. Então, fazendo jus ao que esse evento aqui, né, propõe, que é como fazer, eu vou te dar o caminho para você, né, quando terminar esse evento, você já começar a fazer o seu plano de conteúdo. Mas olha só que interessante o case do Marcos. Ele começou a manter um fluxo contínuo de posts no blog da empresa. Ele criou um blog, em vez de apenas um site institucional. Dentro do site da Riverpool Piscinas, existe um blog onde ele fornece essas informações.
E dentro desse blog, ele começou a manter um fluxo de posts, né? Ele começou também a publicar 3 vídeos por semana em algum canal, né, que a empresa utiliza. Por exemplo, YouTube ou Vimeo. De alguma forma, ele começou a publicar esses 3 vídeos. E também um e-book por mês sobre comprar piscinas, com o subtítulo Sem Ficar no Vermelho. Ou seja, está sendo específico, né? Você vai comprar a sua piscina sem se endividar e sem gastar mais do que você poderia dentro do seu orçamento, tá? E aí, o Marcos ele também afirma, né? Eu quero que o nosso site seja uma enciclopédia para a compra de piscinas. Não muito diferente do que uma revista especializada no setor faria. Eu quero que as pessoas acessem o nosso site e obtenham respostas, lendo os posts e assistindo os vídeos. Marcos chama o conteúdo que produz de dom supremo que não se esgota em todos os estágios do caminho de um comprador de piscinas. A empresa de Marcos é facilmente encontrada pelo Google. O conteúdo que ele publica leva as pessoas para o site da Riverpool Piscinas. E quando os compradores começam a estreitar as buscas, o conteúdo fornece alternativas que os ajudam a considerar opções de compra de piscina. E olha só os resultados, né? A empresa, a Riverpool Piscinas, superou crises como anos de chuva e de economia embaçada. Quando está chovendo muito, as pessoas não querem tomar banho de piscina, né? Mas ainda assim, a empresa do Marcos começou a superar esse tipo de barreira, né? Nos primeiros anos, a empresa de Marcos vendeu mais piscinas de fibra de vidro, mais do que qualquer outra empresa dos Estados Unidos. A Riverpool Piscinas está posicionada entre os 5% de empresas de piscinas lá também nos Estados Unidos. Olha só que resultados interessantes. Isso aqui provavelmente não seria alcançado se o Marcos não tivesse criado um plano de conteúdo, um plano de marketing de conteúdo para a sua empresa. Se ele ficasse só focando em propaganda fria, né, pensando com a mentalidade do marketing de massa, ele não teria chegado a isso. E o caso de Marcos, ele prova o seguinte: quanto mais valiosas as informações fornecidas, isso aqui é uma chave, tá? Mais você será visto como especialista e assim ganhará a confiança das pessoas. Então, como que as pessoas hoje elas consideram comprar com alguém uma empresa na internet? É quando você fornece informação, quando você forma a sua autoridade, né? E você ganha a confiança delas. E isso é feito basicamente através de conteúdo, de marketing de conteúdo, tá? E agora focando no título dessa palestra, eu quero já começar a indicar os caminhos para você fazer, né, o marketing de conteúdo que vai destacar a sua empresa da multidão. Então, como eu destaquei ele no título, né, se destacar da multidão. No caso da Riverpool Piscinas, a empresa do Marcos, ela diz o seguinte, né, ela nos mostra o seguinte, que falando de ser encontrado, principalmente no Google, o Marcos se concentra em encontrar palavras-chave que o público usa para pesquisar, pensar em perguntas que poderia responder a ele e criar conteúdo que os ajude a resolver problemas. E o Marcos, ele cria posts como, né? Ele tem, por exemplo, problemas com piscinas de fibra de vidro, né, o tipo de post que ele publica lá. Por que tem bolhas de ar na minha piscina? Ou seja, ele está sempre se propondo em responder alguma dúvida, né? Piscina de alvenaria ou de fibra de vidro? Isso aqui a pessoa já começa a considerar que tipo de solução ela quer, né, com relação à piscina. Qual o melhor custo-benefício em piscinas? Se você não reparou, essas 4 perguntas elas formam um tipo de funil, né? Elas vão desde a pergunta mais básica até a mais específica, né? Para fazer com que a pessoa passe por uma espécie de jornada de compra. Esse é só um exemplo, tá? Eu peguei essas palavras, essas frases, né? essas perguntas do case do Marcos, mas eu percebi isso. Ele responde desde as perguntas mais básicas até as mais específicas, onde a pessoa já está considerando comprar o produto, no caso, né, a instalação de piscina, e já começa a considerar as opções que a Riverpool Piscinas começa a dar para eles. Né? Então, cara, basicamente, ele não vende, ele ajuda, ok? Ele se coloca como uma pessoa que está ajudando a outra, né? E aí ele faz com que as pessoas sintam mais confiança para que comprem dele, ok? E aí eu queria trazer isso aqui para vocês, para a gente reforçar a seguinte informação. Hoje em dia, a gente não concorre somente com empresas do mesmo setor que nós, né? Então, por exemplo, eu sou um educador de marketing.
O meu concorrente não é só outros professores de marketing, né? De marketing, de copywriting, de redação. A minha concorrência também é memes e piadas, notícias, conteúdo sobre política, influencers digitais e youtubers, aplicativos de mensagens e qualquer outra coisa que seja publicado na internet hoje. Ok? Então, por mais que nós segmentemos a nossa comunicação, os nossos anúncios, cara, as pessoas estão o tempo todo, na verdade, a maioria do tempo, consumindo conteúdos que não são voltados somente ao problema dela. Então, eu preciso, de alguma forma, criar algo que faça com que eu me destaque, ou seja, que eu me destaque entre a multidão, para que a pessoa preste atenção em mim. Então, o conteúdo ele é eficiente quando você passa a ser encontrado, ou seja, a pessoa, ela por conta própria, ela entrou no Google e procurou por alguma coisa que você faz, e também ele te ajuda a se destacar na concorrência quando você precisa chamar a atenção de outra pessoa. Então, é muito mais fácil quando a pessoa está ali rolando o feed do Facebook, né, alternando entre memes, piadas, notícias, né, e publicações de amigos. É muito mais fácil ela prestar atenção num conteúdo que você se dispôs a fazer para ajudá-la do que, por exemplo, uma propaganda. Ok? Então, hoje, a gente tem que ter essa consciência de que a grande concorrência não é somente o nosso concorrente, a empresa que faz coisas parecidas com o que aqui fazemos, né? E que vende o que vendemos. Mas é tudo que é publicado na internet, todo tipo de conteúdo. Então, a gente precisa fechar as nossas frentes, tanto ser encontrado como criar também conteúdos que chamem a atenção da pessoa, do usuário de internet, que pode se tornar o nosso cliente, né? E aí, como eu coloco no slide, pela lógica das novas formas de consumo, um conteúdo educativo, informativo e entretenedor chama mais atenção do que uma propaganda ou oferta dada fora de contexto. Então, vocês entendem a importância do marketing de conteúdo? É justamente isso que o Marcos começou a fazer lá com a empresa, a Riverpool Piscinas, e começou a se destacar, né? E agora, seguindo um pouco mais adiante, a gente tem, né, como usar o conteúdo para se destacar da multidão e conquistar mais clientes com menos marketing. Lembra que eu falei lá no começo? Uma das coisas que eu percebi era que o marketing digital, né, ele fazia com que os investimentos fossem menores e ainda assim mais eficientes. Então, eu vou dar o caminho para vocês agora, né? Basicamente, o marketing de conteúdo é a arte de se comunicar com seus clientes atuais e futuros vendendo sem vender. Falei sobre isso aqui. Em vez de apenas empurrar seus produtos ou serviços, você entrega informações que faz com que seus compradores fiquem, né, mais inteligentes ou então os entretém para construir uma visão emocional. A essência desta estratégia é a crença de que se nós, como empresas, fornecemos as informações valiosas, consistentes e contínuas aos compradores, eles acabarão nos recompensando com mais negócios e lealdade. Não me entenda mal. Existe um momento de ser mais incisivo, de fazer oferta, de mostrar as vantagens e dizer ao cliente porque sua empresa e o seu negócio são tão incríveis, né? O copyright, que é uma das minhas expertises, ajuda com relação a isso, né? O problema é que esse tipo de abordagem só é eficiente quando o cliente está pronto para comprar. E nos outros 99% do tempo que os clientes não estão prontos para comprar. É aí que o marketing de conteúdo mostra para que veio, tá? Então, você não apenas chama atenção, você atrai. Você não apenas informa, você ajuda. Você não apenas gera interesse, você conquista. E você não apenas vende, você cria fãs para a sua marca. E fãs, gente, não apenas compram, eles defendem a sua marca, eles se tornam divulgadores da sua marca, eles se tornam embaixadores da sua marca, né? E a tendência é que eles indiquem o seu produto e a sua solução para outras pessoas. Por quê? Porque eles se tornaram fãs daquilo que você faz. Não existe uma maneira mais eficiente do que fazer com que as pessoas se tornem fãs quando você gera valor na vida delas. E uma das maneiras de gerar valor na vida delas é justamente publicando conteúdo de qualidade, conteúdo relevante. Ok? E aí, vamos entrar agora na parte mais prática, né? Já mostrei alguns cases, já dei alguns insights de como você pode fazer marketing de conteúdo para ser encontrado e também para chamar a atenção, né? Mas agora a gente vai entrar mais incisivamente no como fazer. E aí você pergunta, ok, Paulo, por onde eu começo, né? Então, mesmo que você já esteja no nível intermediário e atuando na internet, pode ser, e é bem possível, né? E eu me baseio nisso nos clientes que chegam até mim, que às vezes nunca sentaram para fazer um plano de conteúdo, né? Se você já estiver nesse nível e já estiver atuando, e também se estiver começando, você pode usar isso aqui para construir um plano de conteúdo
forte e eficiente, ok? Primeira coisa, né? Não existe milagre. Não existe uma fórmula mágica, né, que você possa copiar à risca e que vai te levar aos resultados. Tá? Cada empresa precisa encontrar seu próprio caminho. Então, você utiliza o que está nos manuais, né, o que está no grande centro de conteúdo, né, no grande centro de informação, mas você precisa encontrar o seu próprio caminho. Você vai utilizar aquilo ali como base, mas vai ter que fazer da sua própria maneira. Okay? Então, você utiliza ali os pilares para personalizar o seu plano de conteúdo. Tá? É importante entender, primeiramente, onde você está agora, né, no modelo de maturidade do conteúdo, ou seja, Paulo, nunca publiquei nada de forma relevante. São apenas posts aleatórios nas redes sociais. Né? Ou então, de vez em quando, eu tenho um blog, eu coloco algum conteúdo lá. Ou faço um vídeo vez ou outra. Né? Você precisa saber aonde exatamente você está. O meu conteúdo, ele está organizado? Ou então eu nunca fiz marketing de conteúdo, como que eu posso começar? Ou seja, você identificou que está no zero, né? Então você precisa entender aonde você está, tá? E você precisa saber onde está atualmente antes de tomar uma decisão sobre onde você quer estar. Então, primeiro, eu identifico onde eu estou e, por segundo, eu olho para onde eu devo estar. Né? Eu traço a minha rota, traço a minha meta e os meus objetivos. Né? E aí, aqui existem alguns pontos, alguns bullets para você sentar e começar a planejar a sua estratégia, a desenhar a sua estratégia de marketing de conteúdo. Você primeiro precisa pensar no processo de marketing de conteúdo. Né? Alguns slides à frente eu vou falar sobre o funil de marketing de conteúdo ou jornada de compra, onde você faz conteúdo para atrair, para engajar, né, e gerar um interesse e também para levar pessoas à ação. Você faz a pessoa passar por esses 3 estágios, né? E aí você precisa visualizar todo esse processo, né? O que eu vou fazer, para quem eu vou fazer, etc. E o próximo slide vai falar sobre isso. Você também traça a sua meta, objetivo, ou seja, eu quero ter 20 mil visitantes, 5 mil compradores até a data tal. Né? Você começa a pensar nesse tipo de coisa. Para que eu tenha o faturamento X, né? E para que eu tenha não sei quanto de lucro. Você, de acordo com o seu negócio, você precisa traçar esses objetivos. Né? E depois você define o seu público, ou seja, quem você quer alcançar, quem você quer persuadir, quem você quer atrair com o seu conteúdo. Você também coloca no papel, né, a descoberta de como o público consome o conteúdo e você precisa estudar esse público. Às vezes você vai estar publicando, por exemplo, conteúdo no seu blog e o seu público consome conteúdo no YouTube. Então, para evitar esse tipo de coisa, você precisa saber identificar aonde o seu público está e como que ele consome esse conteúdo. Porque não adianta nada você criar um mundo, uma tonelada de conteúdo informativo, entretenedor e educativo, se a pessoa ela não consome o conteúdo daquela forma, ok? E aí você também precisa ter uma compreensão de como o público compra, né? Ou seja, o cara está muito mais acostumado a passar ali pelo, por exemplo, o Mercado Livre e não tem o costume, por exemplo, de comprar no e-commerce próprio. Cara, esse tipo de coisa pode te dar um feeling para fazer com que o seu cliente compre de uma maneira ou de outra, né? Dei só um exemplo básico aí, né? Você também precisa escolher o nicho de conteúdo, né? Ou seja, os temas que você vai trabalhar, você não pode ser abrangente e tentar escrever para todo mundo, né? Porque senão você vai se enrolar e não vai atrair pessoas qualificadas para o que você vende, ok? E você também precisa desenvolver a sua declaração de missão de marketing de conteúdo. Essa é uma parte um pouco mais complexa, que não vai dar para a gente trabalhar aqui, mas eu já coloquei aqui para que você depois pesquise como que você faz essa declaração de missão. Mas é basicamente traçar os pontos de como que você vai fazer as coisas, o porquê você vai fazer as coisas, né? Até aquela história do porquê, né? Você precisa começar do porquê você faz o que faz, ok? E aí você vai definir o seu plano. Pensou na estratégia, definiu os principais pontos da estratégia, você entra na definição do plano. Deixa eu beber um pouco de água. E aqui nessa etapa você faz o seguinte, para quem você vai publicar, ou seja, o seu cliente-alvo, né, sobre o que publicar, que tipo de tema e título você vai dar para o seu conteúdo, né, que tipo de
pergunta você vai responder, que tipo de coisa você vai dizer para o seu cliente, o seu prospecto, o seu visitante, para que ele se torne um cliente de fato, né? E aí você também define em que canal publicar, seja site, blog, podcast, canal de vídeo, né? Aí você também vai ter que fazer uma pesquisa para descobrir que formato publicar, por exemplo, artigo, vídeo, post em mídia social, e-mail. Isso tem a ver com aqui, ó, a descoberta de como o seu público consome conteúdo, ok? Você também vai definir quando publicar, né? Ou seja, você vai definir um calendário com dia e horário. Isso aqui é muito importante. Por exemplo, hoje a minha estratégia de conteúdo, ela está muito mais voltada para o Instagram, com quanto eu utilizo também outros canais como e-mail, blog. Na verdade, assim, existe um conceito chamado Content Domination, onde a gente utiliza os vários canais disponíveis. Se você me procurar no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, no Google, no YouTube, deixa eu ver um outro aqui, também já fiz podcast. Ou seja, cara, você vai me encontrar. Mas eu foco hoje nos canais que me dão mais resultados. Então, geralmente fica entre o Instagram e o blog e o e-mail, né? Esses três. Então, eu tenho um calendário pré-definido. Por exemplo, lá no meu Instagram, eu publico conteúdos direcionados 3 vezes por semana. Okay? Então, por exemplo, segunda, quarta e sexta são os dias que eu publico um conteúdo mais bem direcionado. Ou seja, eu já defini aí dia. O horário varia, né? De acordo com o tipo de conteúdo. Mas, geralmente, eu gosto de postar entre 16 horas e 20 horas da noite, que é o horário de pico. Então, eu soube identificar isso, né? Conquanto no Instagram eu também faço alguns posts, de certa forma, aleatórios para gerar engajamento. Mas os meus conteúdos, os conteúdos que eu defini, né? Na minha estratégia, no meu plano, eles são publicados 3 vezes por semana lá no Instagram e, às vezes, levam para um local determinado, como o meu canal no Telegram ou o meu site, etc. Tá? E aí você também precisa, que é a fase final, mensurar os seus resultados. Tá? O marketing de conteúdo, e como todo projeto, toda ação de marketing, precisa ser medida. Porque senão você não vai saber o que está funcionando e o que não está. Tá? Então isso aqui é muito importante. Ok? Então depois vocês vão receber esses slides e vocês podem utilizar isso aqui para desenhar a estratégia, como eu mostrei, definindo todos esses pontos e também criando o seu plano de conteúdo. E basicamente é isso que eu mostrei. Para quem publicar, sobre o que publicar, em que canal publicar, que formato publicar, quando publicar e depois medir os resultados, né? Que é a mensuração. Então, quantas visitas você teve, quantos leads e clientes, se a taxa de conversão está alta ou está baixa, etc. Okay? Lembra que eu falei que eu falaria do funil, né? Isso aqui é chamado de funil de venda ou funil de marketing e também como jornada do consumidor. Então, basicamente, você tem visitantes e você precisa transformar esses visitantes em leads, os leads em oportunidades e as oportunidades em clientes. Então, na maioria dos materiais de marketing de conteúdo, e eu li vários deles, né, você vai encontrar uma representação mais ou menos idêntica a essa aqui do seu funil de marketing, ou seu funil de marketing de conteúdo, ou seu funil de vendas, né, que é transformar visitantes em clientes. Então, a pessoa precisa passar por todas essas etapas. E aí você cria conteúdo para o topo de funil, que você pega os visitantes e leads. Você cria conteúdo para o meio de funil, onde você transforma leads em oportunidades. E também para o fundo de funil. Hoje, o foco do copywriting, por exemplo, é muito escrever conteúdos de fundo de funil, onde você já faz a conversão para a pessoa. Então, a pessoa vai criar uma página de vendas lá persuasiva, ela já está pensando no fundo de funil. Mas é preciso que você também considere as outras etapas, né? Então, na maioria dos negócios, os clientes eles precisam passar por essa jornada, né, que vai desde o aprendizado e descoberta, como você vê um pouquinho mais à direita aí, até a decisão de compra. Então, você criou conteúdo de topo de funil, de meio de funil, de fundo de funil, para transformar os visitantes em clientes, né, onde eles vão passar pela etapa de aprendizado e descoberta, reconhecimento do problema, consideração da solução e decisão de compra. Cada tipo de conteúdo você faz com essas etapas em mente, ok? E aqui eu vou trazer alguns insights para vocês criarem conteúdos para cada uma dessas etapas. Então, por exemplo, o que eu publico, Paulo,
para o topo de funil, que é para pegar o público geral, né? Ou seja, os visitantes, para trazer visitantes para o meu site. Né? O objetivo aqui é apresentar a sua solução de acordo com a etapa. Tá? Deixa eu até fazer uma edição rápida aqui. Aquela história de quem sabe faz ao vivo, né? Que é o de acordo. Né? Provavelmente os outros estão assim também. E aí você está lá na sua etapa de topo de funil. O que você vai utilizar? Quais são as palavras típicas? Né? Nessa fase, a pessoa ela está num nível de consciência baixo. Às vezes ela nem sabe que tem um problema, ela não sabe que existe a solução, ela não conhece o seu público, né? Quer dizer, não conhece o seu produto, a sua solução, e aí você vai começar a dar dicas para elas. Né? Então, por exemplo, né? 7 dicas para ter um jardim dos seus sonhos. Ou então, 7 dicas para salvar o seu casamento. 16 dicas para você educar melhor os seus filhos durante a quarentena. Sei lá, 27 dicas para se tornar uma pessoa mais atraente até o final do ano, né? Até o final de 2020. Então, assim, são exemplos, né? Você também foca em posts para resolver problemas, né? Dessas pessoas, problemas que elas enfrentam. E aí as dicas também que eu citei têm a ver com isso. Você vai usar, né, termos como resolver, você vai ajudar a pessoa a resolver. Upgrade, dependendo do nicho, né, pode funcionar. Você também vai mostrar a pessoa como melhorar determinadas coisas, como otimizar, ou então como prevenir, né? Ou seja, como se prevenir, né? Um exemplo, como se prevenir do coronavírus. Então, são dicas, são palavras que você pode utilizar nessa etapa do topo de funil, onde você pega o público geral, que são os visitantes do seu site, né? E qual é a função desse tipo de post? É educar, instruir, mostrar possibilidades. Você faz com que a pessoa aumente o seu nível de consciência, né? Para que ela comece a ficar mais pronto, mais bem preparado para comprar de você. E quais são os tipos de posts, né? O tipo de artigo, conteúdo que você pode utilizar? Posts em redes sociais, infográficos, né? Onde você faz uma mistura ali de informação em texto com imagens, e-books abrangentes, né? Ou seja, você pode fazer um e-book com dicas, ou então para resolver determinados problemas, ou então você vai fazer apresentações, né? Com slides como essa que eu estou fazendo aqui, aulas, né? Videoaulas em geral, enfim, são alguns formatos que você pode utilizar para pegar o pessoal do topo do funil. E no meio do funil, né? O objetivo, mais uma vez, é apresentar sua solução de acordo com a etapa, né? Ou seja, a etapa aí a segunda etapa, né? Depois que a pessoa se torna um visitante, você precisa transformar ela em lead. E quais são as palavras típicas, os termos que você pode utilizar? Solução, serviço, fornecedor, quem é o fornecedor de determinada coisa, né? Ou seja, ferramenta, qual a ferramenta que você pode utilizar para resolver determinada coisa? Dispositivo, software, aplicativo, etc. Tá? São algumas palavras típicas aí dessa fase do funil. E qual é a função? É engajar, qualificar e nutrir o lead. Então, a pessoa foi de visitante a lead, agora você precisa fazer com que ele fique engajado, você qualifique ele para comprar e que você faça uma espécie de nutrição. No inbound marketing é muito utilizar esse termo, nutrição, que você está nutrindo o lead para que ele fique, entre aspas, mais forte para comprar de você. Tá? Quais são os formatos? Mesma coisa, posts, infográficos, e-books, apresentações, também pode ser utilizada aqui nessa parte. Ok? E a gente tem a terceira etapa, que é o fundo de funil. Né? Essas 3 etapas são chamadas de Tofu, Mofu e Bofu. Depois vocês podem pesquisar sobre isso também. Okay? Fundo de funil é quando você torna o seu lead qualificado para comprar de você. Né? E quais são as palavras típicas? Comparação, né? Ou seja, eu comparo um produto com outro, ou comparo até o meu produto com o do concorrente. No Brasil a gente não vê isso, mas lá nos Estados Unidos, nas etapas, nos planos de marketing de conteúdo, a gente vê muitos posts assim, né? Por exemplo, compara, dando um exemplo abrangente aí, né? Compara a Oi com a Vivo, né? Então você pode fazer um post comparando a sua empresa com a outra, e etc. Você também tem versus, né? Que é a mesma coisa, Oi versus Vivo, né? Dell versus Positivo. Você também usa posts de compensação, o que a pessoa vai ganhar se ela fizer determinada coisa, se ela adotar determinada solução.
você fala de prós e contras, você faz avaliações, né, específicas, você faz testes, etc. E a função aqui é justamente qualificar o seu lead para compra, como eu falei, e encorajar a ação. Ou seja, você vai deixar o cara pronto para clicar no seu botão e comprar o seu produto, ok? E aí, quais são os formatos? Né? Vídeos, reuniões presenciais ou online, como o Zoom, né, que a gente está utilizando aqui, a gente pode fazer esse tipo de conteúdo. E-mails específicos, quando você manda e-mails, né, fazendo com que você apresente a sua solução de acordo com essa etapa, tira dúvidas, ou seja, às vezes a pessoa fica com objeção. Cara, se eu usar o produto, vai acontecer tal coisa? Quais são os efeitos colaterais? Então, você precisa tirar essas dúvidas e matar essas objeções. Webinários também são legais para essa fase, ok? E aí eu vou falar agora de 10 perguntas que permeiam uma estratégia de conteúdo eficiente. Isso aqui, se vocês responderem essas 10 perguntas, vocês conseguirão criar um plano eficiente, tá? Então, a primeira pergunta é a seguinte: qual é o seu objetivo? Lembra que eu falei lá, já na parte de estratégia? O que você pretende alcançar com esse tipo com a sua estratégia de marketing de conteúdo? Você precisa ter esse objetivo em mente. Cara, e é grande o número de pessoas que estão tentando vender alguma coisa na internet que não sabe exatamente o que quer conquistar. Esse é um problema, tá? Porque se você tem um objetivo definido, fica muito mais fácil você chegar onde você quer chegar. Então, responda essa pergunta no seu plano, tá? Abra um papel, um docs, depois, e já começa a fazer isso aqui, ok? A responder isso aqui. Qual é o seu objetivo? O que você quer alcançar com o seu negócio e como que o conteúdo vai te ajudar, ok? A segunda, o que você vende? Parece uma pergunta bastante genérica, né? Mas quando a gente vai começar, a gente começa a funilar isso aqui, fica complicado. Então, às vezes, você acha que você vende, sei lá, uma água mineral, né? Mas você, no fim, não está vendendo água mineral, você está vendendo a satisfação da sede. Então, você precisa destrinchar quais são os pontos e qual é o tipo de solução que você realmente está vendendo, tá? Então, quanto mais clareza sobre o que você está oferecendo para o seu público, mais fácil fica para você alcançar o seu objetivo, ok? O que os seus clientes querem de você? Será que eles querem saber determinada coisa ou outra? Será que eles querem que você responda a eles como sanar suas dores ou eles querem que você foque no desejo que eles têm de realizar um determinado sonho, né? Então, você precisa entender o que realmente o seu cliente está buscando, né? Para que você possa responder isso, dar as informações através do seu marketing de conteúdo. Senão, cara, você às vezes está falando uma língua, o cliente está falando outra, e aí fica muito mais fácil quebrar a cara e fazer com que você não venda, ok? Qual é a sua história? Isso aqui é interessante porque, cara, todo negócio ele tem uma história, né? Então, é uma história de inovação, uma história de superação, né? De uma pessoa que, de repente, sentiu no coração de criar um determinado produto para ajudar determinados públicos. Por exemplo, donas de casa que são solitárias, né? Seu marido fica trabalhando fora, os seus filhos já foram embora, alguma coisa assim. Ou seja, você criou um produto, uma solução de acordo com uma história, né? Então, você precisa também colocar essa história no papel para que fique mais fácil você espalhar isso através do seu marketing de conteúdo, tá? Por quê? Cara, toda marca conta uma história. E quanto mais emocionante e envolvente for a sua história, mais fácil fica para você conduzir a sua estratégia e chegar ao seu objetivo. O que você tem a dizer? Quais são as suas ideias? O que norteia a mentalidade de quem está atrás do negócio, né? Isso também precisa ser respondido e fica muito mais fácil. Linka com aquela história que eu falei no começo, o porquê. Você precisa saber o porquê você faz o que faz, né? E aí você vai também tirar o que você tem a dizer para o seu público. Qual o tipo de conteúdo necessário para alcançar os objetivos? Né? Quanto conteúdo você vai produzir? Qual a qualidade desse conteúdo? Qual o formato? Né? Linka ali também com a parte do planejamento. Como o seu conteúdo será distribuído? Quais são os canais? Lembra que eu falei? Eu distribuo meu conteúdo, crio no site, distribuo no Instagram, no e-mail, Facebook, LinkedIn. Você precisa identificar quais são esses canais de tráfego para que você distribua esses conteúdos. Né? E no livro do Rafael Reis tem até uma frase que ele fala o seguinte: crie o conteúdo uma vez e distribua, né?
o máximo possível, divulgue o máximo possível. Essa é uma mentalidade interessante, porque às vezes um conteúdo que você faz uma distribuição gigante e faz com que mais pessoas sejam alcançadas pelo que você publicou. Ok? Você também precisa responder como a sua marca será encontrada através de pesquisas. Será que as pessoas vão pesquisar por ela no Instagram, pelas hashtags, ou pelo Google, né? Ou então elas vão em um marketplace para tentar te encontrar? Você precisa saber aonde as pessoas vão buscar o que você tem para oferecer. Tá? A outra pergunta, como você vai fazer tudo isso acontecer? Qual é o seu cronograma de trabalho? Você vai contratar alguém para escrever os seus posts ou você mesmo vai escrever? Você vai publicar num blog em WordPress ou você vai focar lá no Medium ou no LinkedIn? Né? Você precisa desenhar esse cronograma de trabalho para que você consiga executar o seu plano. Então, qual é o formato que eu vou produzir? Quando ele vai ficar pronto, quantas vezes por mês eu vou publicar e etc. Você precisa desenhar esse cronograma aí, tá? Existirão revisores, designers, você precisa colocar tudo isso. E a última pergunta é, como você vai mensurar os resultados? Você vai analisar de 15 em 15 dias quantas visitas o seu site teve? Ou uma vez por mês? Você vai olhar lá na tua ferramenta de autoresponder quantos visitantes se transformaram em leads naquela página de captura? Ou então que colocaram um e-mail para baixar o e-book, né? E vai analisar quantas pessoas chegaram até o final do funil, o final da jornada e compraram o seu produto. Você precisa definir como que você vai medir tudo isso, porque sem medir, você não sabe se está indo bem ou não. Okay? E aí, para finalizar, eu queria dar esse reforço, né, para vocês que diz o seguinte, o conteúdo constrói relacionamentos. Relacionamentos são baseados em confiança. Confiança gera receita. Então, além de mostrar a vocês como fazer, né, como eu coloquei aqui, e que não se resume aquilo ali, e que parece muito trabalho, mas não é, você vai ter muito mais trabalho se você não fizer, ok? Eu quero também te vender a ideia de que você, principalmente nessa fase complexa que a gente está vivendo e delicada, você tem uma postura muito mais de ajudar do que de tentar vender a todo custo. E a partir do momento em que você coloca como um ajudador, como uma pessoa que pode resolver os problemas que o seu público tem, fica muito mais fácil dele comprar de você. Por quê? Conteúdo constrói relacionamento. Você vai construir um relacionamento com a pessoa através do que você publica. Relacionamentos são baseados em confiança e confiança gera receita. Ou seja, você focar nas informações valiosas que você pode dar para o seu público, você vai conseguir chegar aos seus objetivos financeiros. E essa frase do Andrew Davis é uma frase muito legal que eu já utilizei várias vezes na minha jornada como um especialista em marketing de conteúdo. Ok? E aí, para reforçar, a minha missão aqui foi única e exclusivamente apontar o caminho, já mostrando como fazer para você seguir adiante e transformar sua forma de fazer negócios com o uso do marketing de conteúdo. Ok? E eu tenho uma indicação para fazer, né? Eu até falei aqui com os organizadores, né, que eu faria essa indicação. Essa é a indicação do livro do Rafael Reis, Marketing de Conteúdo da Moeda do Século XXI. Eu tive a honra de ser o pré-editor. Toda a estratégia de marketing de conteúdo está desenhada aí. Então, tudo isso que eu falei foi de forma resumida. No livro, você vai aprender de uma forma muito mais específica e interessante. Tá? Então, esse é um MBA em forma de livro, o mais completo livro sobre o tema em língua portuguesa, sobre o tema, né? E ensina a obter as duas moedas mais importantes no mundo hoje, tempo e atenção. Você também aprende a criar todo o processo de marketing de conteúdo. Ok? Muito obrigado a vocês. Agora a gente abre para pergunta, não é isso? Então, voltando aqui. Já estou a postos. Quem quiser levantar a mão, responder. Luciano Rezende, se tiver alguma consideração, pode fazer. Consideração que você pode responder as perguntas do pessoal. Você tem mais 7 minutos. Você pode ler no chat se tem alguma pergunta, ou quem levantar a mãozinha azul ali, você desmutar, tirar o mute do microfone dela e responder essa pessoa ao vivo aí também. Tá ok? Beleza. Deixa eu ver aqui. Estou olhando o chat primeiro. A Roberta falando que a aula está muito, muito legal. Não vou repetir aqui, mas obrigado, Roberta. Conteúdo que eu estava precisando, a Ludmila falando. Excelente, obrigado. Feedback é muito importante, né? Ter esse feedback de vocês.
Ricardo Zanga falando aqui, parabéns, valeu. Muito bom, muito bem explanado. Esse livro é maravilhoso, a Andressa falando. Legal, deixa eu rolar mais um pouquinho, ver se tem pergunta. Gente, se tiver pergunta, ou vocês levantem a mão ou botem aqui no chat e eu respondo, tá? Nesses 6 minutos aí, né? Acredito que já tenha passado 1 minuto. Tem uma aí, a Lisa, eu acho. A Lisa, deixa eu identificar ela aqui. Lisa, né, que você falou? Eu ativei ela aqui. Ah, beleza. Pode falar então, querida. Elisa, tudo bem? Paulo, Tudo bem. eu estou te falando da França. E a minha Ah, que legal. a minha pergunta é a seguinte: vou falar um pouquinho a meu respeito. Eu sou cirurgiã dentista, mas o meu conteúdo eu comecei tem pouco tempo, eu tenho 2.500 followers no meu YouTube, ok? E não é nada, mas bom, já é alguma coisa, né? E eu agora fiz um site no Podiar, que é para formação. O meu conteúdo é formação em fisiopatologia clínica para médicos, dentistas, pessoas na área de saúde, ok? E esse conteúdo, eu não faço outra coisa a não ser dar conteúdo. A minha pergunta é a medida do que eu dou e do que eu não dou. Isso eu tenho muita dúvida, porque, por exemplo, vou dar um exemplo bem fácil. Se eu vou explicar para alguém um tema como a glicólise, ok? Eu posso fazer glicólise 1 até glicólise 20, ok? Porque eu vou aprofundando, até chegar em que é a minha especialidade, que é a nutrição, ou seja, o que eu faço com toda essa bioquímica na prática. Mas se eu já te dou toda a resposta, para que você vai querer pagar minha formação? Tá, vamos lá. Essa é uma dúvida bastante comum, tá? E vou te falar como que eu trabalho. 100% do meu conteúdo, 80% é gratuito e 20% é pago. Nesses 80%, cara, eu dou o máximo de coisas que, às vezes, dependendo do tema, eu até dou nos 20%. Mas nos 20% são organizados de uma forma para que a pessoa possa pagar e receber de uma forma diferenciada. Então, assim, por exemplo, no meu caso, né, você pode levar isso para o seu nicho. Às vezes, a pessoa paga para receber de mim nos 20% é algo que ela vai ter como tirar dúvida, coisa que eu não posso dar tanta atenção para quem está lá nos 80%. Ela vai ter ajuda com materiais diferenciados, né? Ela vai ter ajuda com planos um pouco mais, como é que se fala, avançados. Ou seja, para organizar essa minha vida e falar, cara, eu não vou dar 100% do meu conteúdo totalmente de graça, porque aí não faz sentido, né? Mas, dependendo do caso, até faz. Por quê? A pessoa, às vezes, você gerou tanto valor na vida dela que ela vai querer pagar aquilo que você tem para oferecer. Uma coisa que a gente não pode perder de vista é o seguinte: em algum momento a gente precisa fazer oferta. Por quê? Se a gente só dá e nunca vender, o nosso público, a nossa audiência, ela fica mal acostumada, entre aspas, né? Entendo. Só receber e nunca comprar. Então, para organizar isso, eu separei esses 80-20. 80% gratuito, 20% pago. Então, a pessoa, às vezes, consome todo esse conteúdo dentro dos 80%, mas em algum momento ela vai receber uma oferta para comprar de mim e receber algo um pouco mais organizado e direcionado, entendeu? Não sei se eu consegui te ajudar. Conseguiu. E a outra pergunta é o que você acha do Tipeee? Não sei se no Brasil é Tipeee. Não sei como é que chama no Brasil. Aqui é Tipeee. Ou seja, você propõe a pessoa pagar um valor que ela acha conveniente. Uhum. Vocês têm aí? Não, eu acho que eu não entendi direito a pergunta. Por exemplo, você deixa a pessoa entrar no seu site ou mesmo a partir do seu YouTube e você fala para ela que se ela pode contribuir com um valor qualquer para dar continuidade. Isso é muito comum, chama tip. Ah, tá. Geralmente eu não trabalho assim. Geralmente eu já faço uma oferta já para a pessoa pagar, e aí o restante eu deixo sempre gratuito, né? Eu nunca fiz dessa forma, não. Não, porque existem sites da minha área, onde eles chegaram à conclusão que é melhor pedir o tip, que ganha muito mais com o tip, do que propondo uma oferta. Não Pode sei. ser um caminho, então, né? Pode ser um caminho. Eu nunca fiz dessa forma, mas se faz sentido, eu acho que é válido testar, né?
Um detalhe, né? Sempre testem, tá, gente? Porque às vezes a gente tem uma visão de que vai dar certo e não dá e vice-versa. Então a gente precisa sempre testar. Uma das palavras de ordem do marketing é teste. Ok. Bom, obrigada, viu, Paulo? Nada. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Mais alguém levantou a mão aí? Aqui, ó, o William está perguntando qual seria a estrutura do topo, meio e fundo de funil, pensando nas plataformas de streaming. Cara, é mais ou menos aquilo ali, entendeu? Você pegar e ir desde os conteúdos mais básicos aos mais avançados. E aí você separa isso, né? Você organiza isso de uma forma que a pessoa passe por eles e depois vai para o local de conversão onde você vai oferecer a venda, entendeu? Então, assim, a mesma estrutura, ela vale para os vários canais disponíveis aí, entendeu? Deixa eu ver se tem outra pergunta. Paulo, eu tenho uma pergunta. Show de bola. Eduardo. Eu vi que você está se especializando e focando no Instagram. A pergunta é, para quem está iniciando hoje e quer se destacar no Instagram, tendo em vista o volume acentuado de postagens diárias, ele devia focar em quê para ele ter o destaque? Em quê? Tá, vamos lá. Qual o tipo de pergunta que o seu concorrente não responde? Ultimamente eu fiz essa pesquisa e, cara, o meu conteúdo começou a se destacar muito mais. Eu comecei a olhar os concorrentes, o que os concorrentes estavam fazendo, e falei, cara, eu acho que esse tema aqui, os caras não estão falando, eu acho que eu posso ir por esse caminho. Essa foi uma das coisas que eu fiz. A outra foi, para ter certeza, o que eu fiz? Eu fiz um post e coloquei o que você gostaria que eu respondesse que ninguém ainda respondeu. Qual o tipo de problema que você precisa resolver que aqui no Instagram ninguém ainda falou? O que você gostaria de ver nesse feed? Cara, eu recebi uma enxurrada de insights de coisa que eu poderia fazer diferente da concorrência. Então, eu fiz abertamente para as pessoas verem. Primeiro, dei aquela olhada. E depois que eu fiz isso, eu comecei a criar um conteúdo muito mais direcionado para o Instagram, diferente do que todo mundo estava fazendo. Inclusive, comecei até a fazer lives. Eu não gostava muito de fazer lives, principalmente porque muita gente faz, mas eu falei, eu vou agora criar lives com esses temas mais específicos que ninguém está fazendo. Aí o meu conteúdo começou a se destacar. Então, sempre perguntem ao público, porque a gente está fazendo algo para eles, né? Então, a gente precisa saber o que eles querem receber de nós, eu até coloquei essa pergunta aqui, para que a gente consiga se destacar. Então, essa foi a maneira que eu fiz, Eduardo. Show de bola. Gente, se não tiver mais perguntas, a gente tem que agradecer aí. O nosso mestre chegou, o nosso mestre cerimonial chegou. Pronto, mestre cerimonial é bonito. Pessoal, as 2 outras salas já vão ser abertas logo em seguida. Eu quero só que vocês coloquem, por favor, Eduardo, a tela do Paulo Macedo em evidência aqui. E eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui, principalmente, Paulo, muito obrigado. Aquelas palmas aqui para o Paulo, olha aqui, todo mundo fazendo as palmas para ele. Quem gostou, dá um joinha. E eu quero fazer um convite. Paulo, nós estamos fazendo uma comunidade pós-evento e te convidar para você palestrar numa outra oportunidade aqui para essa turma, sem esse limite de tempo. Você estaria disposto? Com certeza, cara. É um compromisso público. Então tá jóia. Quem gostou, dá um joinha, salva de palmas. Fica aqui nosso agradecimento. A gente se vê, então, dentro da outra sala, gente. Paulo, fica aí com você as finalizações. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Pessoal, muito obrigado por tudo. Quem ainda não me segue no Instagram, @paulo.macedo. @paulo.macedo com 2 Cs, tá? E aí a gente pode se comunicar por lá. Muito obrigado a todos. Eduardo, Luciano. Um grande abraço para quem assistiu esta videoaula, tá? Valeu, sucesso para vocês e um excelente domingo de Dia das Mães. Abraço, Paulo. Até mais, gente. Valeu. Até a próxima sala.